paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o mundo inferior dos mortos. Vamos pegar agora no Antigo Testamento, em que a palavra para mundo inferior dos mortos é Sheol, palavra no hebraico. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa palavra. Sheol, mundo dos mortos, traduzido como sepultura. Aqui é Gênesis 37, versículo 35, diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Então aqui é aquele caso de José, né, que os irmãos de José o mataram e disseram que ele foi devorado por uma fera. Então veja aqui que a palavra está traduzida como sepultura, mas olha o contexto, versículo 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Então essa tradução como sepultura, acredito que não tenha sido a melhor tradução, melhor palavra. Não que eu esteja aqui querendo ensinar quem traduziu, né? Muito pelo contrário, quem traduziu tem muito mais conhecimento do que eu. Mas quando a gente vai olhar o contexto do assunto aqui, da morte de José, né? Da dita morte de José pelos seus irmãos, aqui vai falar que ele foi despedaçado e que uma fera o tinha devorado. Então ele não poderia ter sido sepultado. Então o pai Jacó não poderia estar falando de descer até a sepultura para encontrar um corpo, né, lá naquele local. Ele está falando do mundo dos mortos. Está falando do mundo inferior, do Sheol. É esse o sentido aqui dessa palavra, que deveria ser como se fosse descido ao mundo dos mortos, né? Hei de descer ao meu filho até ao mundo dos mortos, ou até o além, né? Como tem outros textos que nós vamos ver aqui. Mas sepultura parece uma coisa só do mundo físico, do corpo, né? Sheol, o mundo dos mortos, além e abismo. Aqui, no caso, a palavra já está traduzida como além, já querendo falar algo não sobre o corpo físico, né, mas sobre a alma. Veja aqui que a palavra para além, aqui nesse versículo, é a mesma palavra Sheol, que quer dizer aqui, ó, mundo inferior dos mortos. Como alguns vão colocar também aqui sepultura, inferno, cova. Mas nós vamos ver que ela fica melhor traduzida como além mesmo, ou como mundo dos mortos, nesse contexto. Porque diz assim o texto: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui está falando de mundo dos mortos em relação ao mundo dos vivos. Está falando que não há conhecimento, nem sabedoria, e nem projeto, nem nada disso, em relação ao que está apresentado ao mundo dos vivos. Né? O mundo dos vivos tem projetos, tem conhecimento, tem sabedoria, tem essas coisas todas. No mundo dos mortos, não tem esses projetos de nada. Ficam aguardando, né, ainda conscientes, vivos, né, porque todos estão vivos, mas aguardando a ressurreição.
né? Essa é a diferença. Aqui, Salmo 139, 3, vai dizer também a palavra Sheol. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, falando que o Senhor é presente em todas as esferas, em todos os lugares. Então aqui a palavra abismo está como o mundo dos mortos, né? Seria em um entendimento de melhor compreensão. Aqui Sheol, traduzido como inferno. Já aqui é Deuteronômio 32, 22, que eu coloquei aqui o versículo para ficar melhor para a gente ler. Diz assim: porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Ou seja, aqui não está falando de inferno como popularmente é conhecido, né? O inferno aí no lugar de sofrimento da alma, do lago de fogo. Não é esse sentido aqui nessa palavra, nesse versículo. Aqui está falando do mundo dos mortos, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do mundo dos mortos, né? É uma hipérbole, né? Hipérbole seria como se fosse um exagero, né? Uma palavra um pouco mais exagerada, digamos assim, que Deus estava irado. Então a palavra inferno aqui, que popularmente, né, até pelo muitos na igreja é colocado, né, pregando, falando como se fosse o fim, né, do ser humano ímpio que vai ser lançado no lago de fogo, muitos dizem a palavra inferno, mas a palavra inferno não é lago de fogo. Aqui traduzida como inferno, mas na verdade a palavra é Sheol. Está aqui, ó. Sheol. É a mesma palavra que falamos anteriormente. Existe uma palavra própria para cova no hebraico, e ela se chama boker. Cova para corpo, né? Aqui está se falando para colocação, um local para se colocar o corpo, né? Então usa-se a palavra boker. Sheol, que às vezes é traduzido como sepultura, no caso aqui seria mais para a alma, para o espírito, né? Que a alma, né, propriamente dita, que seria já o mundo dos mortos. Veja aqui, Salmo 49, 10. Ele mesmo, no mesmo salmo, vai falar as duas palavras diferentes. Ó. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Então vejam aqui que neste aqui eu marquei a palavra cova e neste aqui no mesmo versículo eu marquei a palavra sepultura. Então vejam que há uma diferença. Aqui ele usou cova porque estava se reportando ao corpo, né, físico, e aqui usou a palavra Sheol porque já estava falando sobre o lugar em que os mortos habitam. E a palavra própria para sepultura no hebraico é keber, ou kever, né? Alguns vão falar como se fosse com V, que também pode ser tumba ou túmulo. Tá aqui, ó. Túmulo, sepultura, tumba. Ó, sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Aqui é o caso de Abraão, né, que ia sepultar a Sara, sua esposa que havia morrido. Então ele usa a palavra aqui, keber, que é sepultura. Já não é a palavra Sheol. Por quê? Porque está se falando de colocar o corpo numa sepultura. Entenderam? Que esse estudo tenha servido para você de conhecimento, né? São curiosidades.
e que acrescentam muito e que, no final das contas, se a gente souber fazer essa diferença dessa palavra pelo contexto, saber uma hora que está falando de sepultura para o corpo e saber uma hora que está falando de mundo dos mortos para a alma. Porque às vezes, no português, é colocado somente a palavra sepultura ou às vezes inferno, mas na verdade ali a palavra é Sheol, né, no hebraico, e quer dizer a morada das almas, né, não do corpo físico. Amém? Fique conosco, estaremos fazendo mais um vídeo nessa série sobre o mundo inferior dos mortos. Agora trataremos da palavra Hades no grego. Tá bom? No próximo vídeo. A paz a todos.